Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Pai eterno, seja derramada abundantemente na sua vida, na sua casa e na vida dos seus familiares. E nós rogamos a Deus que a graça e a paz dele seja derramada sobre toda a nossa nação, que seja derramada sobre toda a terra, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, porque é isto que nós precisamos, é o que todo ser humano está precisando hoje, é da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela enriquece sem trazer dores e desgostos. Então eu rogo a Deus que a bênção dele seja derramada sobre toda a terra, sobre todas as famílias da terra, em nome do nosso Senhor Jesus, na vida daqueles que estão revestidos de autoridade, para que eles venham governar sobre nós com equidade, com equilíbrio, com justiça, com verdade, com responsabilidade, para que nós tenhamos dias melhores. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero meditar com você na palavra de Deus. Mas peço a você, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos juntos trabalhar no reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para o Rei Jesus Cristo, que em breve voltará. E quando ele voltar, ele trará com ele para nós o galardão pelo serviço que nós prestamos a ele, enquanto vivemos aqui neste mundo que jaz no maligno, mas que tem um Deus fiel que nos livra de todo mal. Compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas e fazendo assim, você está contribuindo para o reino de Deus, contribuindo para que pessoas se cheguem a Deus, para que elas sejam saradas por Ele, abençoadas por Ele, libertadas por Ele do império do mal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Eu quero meditar com você no nosso último vídeo. Nós falamos sobre a situação difícil que o apóstolo Paulo, Lucas, que também estava com ele, dentro daquele navio, quando ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, porque era necessário, o próprio Senhor Jesus havia dito que era necessário que ele fosse a Roma para que lá ele desse testemunho do poder de Deus, do evangelho do nosso Senhor Jesus. E nós falamos para você que ele confiou e ele falou para aquelas pessoas que estavam com ele dentro do navio, que estavam todos correndo o risco de morrerem devido à grande tempestade que se levantou no mar. E ele então disse: o anjo do Deus de quem eu sou. Isso é maravilhoso, né? Você saber de quem você é. Você ter convicção de quem você é. É Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e a partir do verso de número 22, está escrito assim. Atos, capítulo 27, a partir do verso 22 está escrito: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele não estava ali numa aventura pessoal. Ele não estava ali por causa de uma arrogância ou porque ele se achava melhor do que os outros, por ser ele cidadão romano. Ele não quis que a sua causa, que o seu julgamento fosse realizado em Jerusalém. Mas por ser cidadão romano,
ele pediu que fosse levado perante César, mas de fato era um plano de Deus, era um projeto de Deus para que o evangelho da salvação fosse levado, fosse pregado a Roma, aos romanos. As pessoas que lá estavam também estavam no plano de Deus para serem salvas através da fé em Jesus Cristo e através do crer no Evangelho. Em Marcos capítulo 1 e no verso 15, Jesus Cristo, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus já chegou, né? Então, o próprio Jesus Cristo mostra que o Evangelho é a demonstração do poder de Deus para a salvação dos perdidos. E nesse texto de Atos, capítulo 27, em que Paulo, apóstolo, no meio de uma tempestade, ele confiou em Deus. Ele não perdeu o rumo, ele não perdeu a paciência no meio da tribulação, porque muitas vezes, quando Deus permite que nós passamos por tribulações, nós temos uma tendência a murmurar, a perder o ânimo, a perder a confiança em Deus e a desistir e jogar a culpa em Deus pelo nosso infortúnio, pela dificuldade pela qual nós estamos passando por ela. E o diabo aproveita esses momentos exatamente para acusar Deus e até mesmo para dizer: cadê Deus? Onde está o seu Deus? Se ele estivesse com você, ele não estaria permitindo que você passasse por tudo isto. O que adianta você ter fé? Quantas vezes nós ouvimos isso na nossa vida? Cadê o seu Deus? Você não vive na igreja? Você não vive pregando o evangelho? Você não vive em oração? Você não vive dando dinheiro na igreja? Não é assim que o diabo argumenta contra a nossa fé? Levantando pessoas para tentar nos desanimar. E o que eu posso ver, o que você pode ver nesse texto, é que apesar de toda a dificuldade, de toda a aflição, de toda a perturbação, de todo o mal que estava presente, um perigo iminente de morte por naufrágio, Paulo confiou em Deus. E quando ele confiou em Deus, ele obteve a resposta de Deus, a resposta no momento que ele precisava. Então, quando nós vemos ele dizendo para as pessoas que elas deveriam comer, porque elas não morreriam, ele diz para eles, né, no verso de número 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sirvo, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, vou repetir, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo e me disse: Paulo, não temas. É muito gratificante você saber disto, que Deus está vendo tudo que acontece com você. Deus está vendo tudo que acontece conosco. E Ele não nos coloca no meio de uma situação complicada para nos deixar sozinhos ali, e dizer: se vira. Ele não faz isso conosco. Ele sempre envia o escape para nós. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele revela para nós o que muda tudo, o que muda qualquer circunstância, o que muda qualquer situação. Ele diz: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo. O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele não servia o anjo, ele servia a Deus. Ele era servo de Deus. Então ele diz: o anjo de Deus de quem sou e a quem sirvo. Ele servia a Deus, ele tinha compromisso com Deus, ele tinha vida com Deus. Nosso empenho deve ser de não permitir que nenhuma circunstância interfira na nossa vida com Deus.
Você não pode permitir que circunstâncias dentro da sua casa, no meio da sua família, circunstância difícil no seu casamento, no seu relacionamento conjugal ou amoroso, ou familiar, ou em qualquer outra situação, em qualquer outro ambiente, você não pode permitir que as circunstâncias interfiram no seu relacionamento com Deus, no seu serviço prestado a Ele. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas foram incentivadas a ficarem, nós fomos incentivados a ficarem dentro de casa devido ao problema sanitário que se espalhou pelo mundo afora. Devido ao problema que ceifou milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, as autoridades incentivou as pessoas a ficarem dentro de casa. E muitas dessas pessoas que ficaram, que atenderam a esse apelo das autoridades ficando dentro de casa, muitas delas eram pessoas que confiavam em Deus. Eu digo confiava, porque muitas não estão confiando mais, desanimaram na fé, esfriaram, não conseguem mais orar, não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais estudar a Bíblia, não conseguem voltar para os cultos, não conseguem ir mais à igreja, não conseguem mais ir congregar, não conseguem mais, não conseguem por quê? Porque elas deixaram que as circunstâncias interferissem na sua vida com Deus, elas permitiram que as dificuldades, que as adversidades interferissem no seu dia a dia com Deus. Este é o problema. Ficar em casa não é o problema é a pessoa esfriar na fé e se apostatar, abandonar a vida com Cristo, sabendo que não existe um outro caminho, que não existe um outro libertador, que não existe um outro nome dado por Deus Criador dentre os homens, pelo qual nós podemos nos salvar. O único nome dado por Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa preocupação é que as circunstâncias não interfiram na nossa vida com Ele. Por quê? Porque nós sabemos que existe algo que não dá para nós negarmos, que a morte existe. Paulo escreveu como sendo ela o último inimigo a ser vencido. E às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou morrer mesmo, vai acabar tudo. Não acaba, porque quando chega a morte, depois da morte ainda tem outras etapas, a jornada ainda continua. As últimas etapas da vida do ser humano é a morte, depois o juízo, como Jesus fala para nós, é a morte, o juízo, o céu e o inferno. Então não acaba quando você morre, quando eu morrer, não vai acabar a minha caminhada. A morte vai me levar para uma outra dimensão que eu não conheço aqui nesse mundo, que eu não tenho visão dela aqui neste mundo, mas eu sou orientada pela palavra de Deus, que nós vamos, que haverá o juízo. Claro que para nós que cremos em Jesus Cristo, já passamos da morte para a vida e não entramos mais em condenação, mas é necessário que nós perseveremos até o fim. Se não fosse assim, Jesus Cristo não havia dito isto no sermão profético de Mateus capítulo 24 e de Marcos capítulo 13, que é necessário que aquele que crê nele persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque depois da morte haverá o juízo. A pessoa terá que comparecer. O crente, ele não vai comparecer perante o juízo final, porque é um tempo de julgamento dos ímpios, mas ele comparecerá perante o tribunal de Cristo. E foi perante o tribunal de Cristo que Jesus falou daquele homem que chegou lá sem estar preparado, e Jesus falou, o que você está fazendo aqui, né? Como é que você entrou aqui, né? E ele fala também, né, daquele rapaz que recebeu o talento e enterrou o talento e não zelou pelo que Cristo havia confiado nas mãos dele, teve medo de enfrentar as adversidades, de enfrentar os problemas, de enfrentar os desafios, enterrou o seu talento, e depois Cristo o condena,
falou: pega esse servo inútil, primeiro pega o talento dele e dá para aquele que tem muitos talentos, que tem 10 talentos, porque ele teve coragem de enfrentar as adversidades e pelejar e ganhar outros 5 talentos, porque ele não olhou para os problemas, ele não olhou para os obstáculos, ele não olhou para o levante do inimigo. Ele não olhou para os desafios, ele não olhou para a perseguição, ele olhou para Deus, ele olhou para Cristo, ele olhou para aquele que confiou a ele os talentos. Então ele venceu. Ele tinha 10 talentos e o que teve medo, que olhou para as adversidades, enterrou o talento. Depois Jesus diz: pega o talento e dá para quem tem 10. E esse servo inútil, amarra ele e lança ele lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque Jesus ele é o fim da nossa procura. Ele é o Senhor absoluto, não há outro além dele. Não há salvação em nenhum outro, somente Ele. E se Ele me chamou e te chamou e nos colocou para servir a Ele, mesmo que seja nos momentos difíceis da vida, como este que Paulo enfrentou naquela viagem indo para Roma, e ele não desistiu porque ele sabia em quem ele estava crendo. E ele servia ao Senhor. Ele fala para os seus companheiros de navegação daquela viagem que eles poderiam confiar, porque o anjo do Deus de quem ele era e a quem ele servia, havia ido ali e dito para ele naquela noite que ele não morreria e nenhum dos que estavam naquele navio iriam morrer, mas só o navio seria destruído. Então o Paulo, ele teve esta grande e gloriosa experiência com Deus no momento de grande aflição na sua vida. Ele podia ter murmurado, brigado, rompido a sua aliança com Deus e dito: Senhor, como é que o Senhor me deixe numa situação como esta? Mas ele não fez isto. No meio da dificuldade, ele aproximou de Deus, ele foi orar, ele foi clamar, pedir a Deus o socorro, porque ele compreendia que ele não estava numa batalha contra o diabo, porque Jesus Cristo já havia derrotado o diabo para ele. Ele mesmo escreveu que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, mas ele tinha uma obrigação. Qual que era a obrigação dele? A obrigação de resistir ao diabo. O que que eu tenho que fazer? O que que você tem que fazer nos momentos das adversidades da vida? É resistir ao diabo, porque ele já foi derrotado pelo Senhor Jesus. Então a ordem que nós temos é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai nos tentar, criando situações difíceis, criando situações complicadas, para ver se a gente rompe a nossa aliança com Deus, se nós vamos quebrar a nossa aliança com Deus, se nós vamos apostatar, se nós vamos abandonar a nossa fé, para que ele ache brecha para agir em nossa vida e nos destruir. Mas quando nós vemos Paulo dizendo: o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, ele enviou o seu anjo. Você precisa lembrar disso, porque não há nenhuma razão para quebra de aliança com Deus, não há nenhuma razão para o abandono da fé, não há nenhuma razão para desistirmos de esperar com paciência no Senhor, não há nenhuma razão de entregar a nossa família nas mãos de Deus e acreditar que Deus vai fazer a obra necessária. Não há nenhuma razão para você abandonar o barco quando a tempestade se levanta. Não há nenhuma razão para você abandonar a fé quando Deus não responde o seu clamor, a sua oração, para atender a sua necessidade. O diabo quer que você pense que Deus não está te vendo. O diabo quer que você pense que seu problema conjugal não tem solução. O diabo quer que você pense que o seu problema de saúde não tem solução. O diabo quer que você pense que o seu problema com os seus filhos não tem solução. O diabo quer que você pense que você vai morrer de fome porque você perdeu o emprego. Mas o que a palavra de Deus diz? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a ele. Por quê? Porque Jesus Cristo já nos deu poder sobre o diabo, poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada nos cause dano. Nada. Você precisa compreender isto. Nada
nada nos causará dano. Quando nós lemos aqui no Salmo de número 91, no verso 10 e 12, nós falamos isso o tempo todo. Quantas vezes você já disse isso do Salmo 91, né? Que o Senhor Deus já deu ordem aos anjos dele a teu respeito, para que ele te guarde no seu caminho, para que você não tropece em pedra nenhuma. Quantas vezes você já disse isto? Quantas vezes eu já disse isso? Nós sabemos falar o Salmo 91 de cor, né? Nós já decoramos o Salmo 91, nós sabemos falar tudo que está escrito no Salmo 91, mas quando vem um problema, quando o diabo nos tenta para nos tirar do caminho certo, da presença de Deus, nós esquecemos do que está escrito aqui. E você não pode esquecer, tá? Olha o verso de número 10 do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, quem? Os anjos do Senhor, de quem nós somos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra ou em pedra nenhuma. Então o que está faltando em nós é essa confiança absoluta na palavra de Deus, é a nossa dependência de Deus, é a nossa confiança de que Deus está comandando a situação, ainda que ela tenha fugido do nosso controle, mas ela não fugiu do controle de Deus. Nós podemos ver isto na história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, os amigos de Daniel, que chegaram a ser provado ao ponto de o rei Nabucodonosor mandar colocar lenha na fogueira 7 vezes mais além do costume. Para quê? Para lançá-los lá dentro, para ver se eles desistiam da fé. Veja você que o que Deus manda nós fazermos? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Deus sempre te mostrará a saída. E a saída é a fé, a saída é crer que o Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, ele enviará o anjo, o seu anjo, e o anjo me livrará. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor falou para eles no capítulo 3 de Daniel, você pode ler isso também, para aumentar mais ainda a sua fé, no capítulo 3 do livro de Daniel, nós lemos isto a partir do verso de número 25, que o anjo do Senhor, né? Ou seja, o Nabucodonosor sentado lá no seu trono, ele olhou para dentro da fornalha que ele mesmo havia mandado aquecer 7 vezes mais do que o costume, e ele falou o quê? Nós não lançamos 3 homens lá dentro, amarrados, mas eu vejo 4. E eles estão soltos, passeando lá, e o quarto tem a aparência do filho de Deus, dos deuses, ou seja, ele via lá dentro um ser com a aparência angelical, um ser com a aparência divina. Então, aquele ser que ele via era quem? Era o anjo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o anjo do Deus a quem eles pertenciam, a quem eles serviam, que Deus que havia colocado eles naquela prova, não havia os colocado ali para eles serem derrotados, mas para eles resistirem ao diabo. Por quê? Qual foi a tentação, a provação? Qual foi a circunstância que surgiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram tentados a prostrarem diante daquela estátua que Nabucodonosor havia mandado levantar, adorá-la. E eles não fizeram isto porque eles eram de Deus, eles tinham compromisso com Deus, eles tinham vida com Deus, e aquela circunstância que estava colocando a vida deles em risco não ia levá-los a quebrar a aliança que eles tinham com Deus, não ia levá-los a esfriar. Era o rei, era a autoridade que estava mandando, era o governante que estava mandando. Quando tocarem a orquestra, ordeno que todos se ajoelhem diante da estátua e adorem a ela. Todos façam isto, todos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse: não, nós não faremos isto, porque nós pertencemos ao Deus de Israel, ao Deus que possui os céus e a terra. Nós pertencemos a ele e nós não faremos isto. Nós não vamos ajoelhar diante da sua estátua. Fique sabendo, rei,
Nós não vamos fazer isto. O rei furioso falou: ah, é? Pois eu quero ver, eu vou jogar vocês lá dentro e eu quero ver quem é o Deus que poderá livrá-los de mim, da minha mão. E a resposta deles, mais firme do que a arrogância de Nabucodonosor, foi: fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, amém. Mas se ele não nos livrar, amém, da mesma maneira, mas nós não vamos quebrar a nossa aliança com ele, não vamos adorar a sua estátua. Não vamos fazer isto, porque eles serviam a Deus, eles tinham compromisso com Deus, era a autoridade máxima que estava dizendo para eles: adorem a estátua, mas eles enfrentaram aquela autoridade dizendo não, porque a autoridade do homem não está acima da autoridade de Deus. Nós precisamos entender isto, para que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro e depois não termos mais fé para nossa jornada, porque a vida não acaba quando nós entramos, quando nós somos colocados no caixão. A vida não acaba ali. Dali nós vamos ter que enfrentar o juízo. Se nós estamos em Cristo, nós compareceremos sim, como o mesmo Paulo fala, perante o tribunal de Cristo, para ser julgado o que nós fizemos por meio do corpo de Cristo. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo também depois da morte. Mas quem não recebeu Cristo, não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, vai comparecer perante o juízo. E ali depois ele receberá a sentença de Deus. Duas coisas, o céu e o inferno. O céu é para quem passa da morte para a vida. Quem aceita Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ela já passa da morte para a vida. Ou seja, ela já passa a ter o nome escrito para morar nos céus, escrito no livro dos céus, como alguém que vai passar a eternidade lá. E se ela morreu sem Cristo, o outro caminho que aguarda é o inferno, que as pessoas não gostam de falar dele, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é que nos adverte a respeito dele. E ele é real. Ele é real. Tão real é que aquele homem rico que foi lançado lá, ele em desespero falou para Abraão: ô Abraão, manda o Lázaro na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para dar testemunho a eles, para que eles não venham para esse lugar de horrores. Qual foi a resposta de Abraão? Lá eles têm os profetas, lá eles têm os pregadores, que eles ouçam eles. Quem está aqui não pode passar para lá, não pode passar para onde vocês estão. E eu vou dizer uma coisa para você: se eles não ouvem os profetas, não ouvem os pregadores, tão pouco ouvirá. Se alguém sair daqui do lado de cá e passar para o lado e voltar lá, ou seja, se alguém sair da morte e voltar para lá, eles não vão ouvir também. Então, o problema é que as pessoas, elas não empenham em confiar em Deus, acreditar na palavra de Deus, elas subjugam a palavra de Deus ao que as pessoas dizem, ao que o sistema fala, ao que o amigo incrédulo fala, ao que aquela outra pessoa que não concorda com o cristianismo fala, e aí ela se deixa levar. Nós não podemos deixar nos levar, nós temos que ter essa confiança, porque o Deus que nós servimos é o Deus que deu ordem aos seus anjos para acampar ao nosso redor, para nos livrar de todo mal. Você tem que ter essa convicção, passe pelo que você passar, enfrente o que você tiver que enfrentar, mas enfrente com essa convicção: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele já deu ordem aos seus anjos a meu respeito, e eles me guardarão em todos os meus caminhos, eles me livrarão de todo mal. É preciso ter esta convicção na alma, é preciso ter essa certeza no coração, para que Satanás não venha nos enganar e nos levar a sair dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Depois que o rei Nabucodonosor viu que o anjo de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o anjo dentro da fornalha e os livrou, ele acreditou em Deus, e ele mesmo disse, ele decretou que ninguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele é o único que pode salvar, que pode livrar. Por quê?
Porque ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos de ser destruído pelo fogo da fornalha que havia sido aquecido 7 vezes mais do que o do costume. O que te afronta? Mais do que isto, o que nos afronta mais do que isto para nos levar a duvidar da providência de Deus? Nós precisamos acreditar que Deus está cuidando de nós e Ele cuida com excelência, Ele cuida com perfeição. Por quê? Porque Ele não aceita suborno, Ele não se corrompe. Deus não se corrompe, Ele não aceita suborno, Ele não julga com parcialidade, Ele é perfeito, Ele é justo, nele nós podemos confiar. Não importa qual seja a situação que você está enfrentando ou que nós venhamos enfrentar, mas o Deus a quem nós pertencemos, o Deus de quem eu sou, de quem você é, o Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, nós temos que confiar nele e ele enviará o seu anjo e ele falará conosco o que nós devemos fazer. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos falar o que nós temos que fazer. Mas se for necessário Deus mandar um anjo, ele mandará o anjo. Como ele mandou para Paulo, ele mandará até você, até a sua casa, até a prisão, o local que você estiver. Mas o que você precisa fazer é continuar firme e forte, confiando em Deus, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus, porque o que está levando muitas pessoas ao fracasso é porque elas estão deixando de confiar em Deus, de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Fazendo o contrário do que nós somos ensinados, porque o que importa mais? Obedecer a Deus ou aos homens? É claro que nós somos sujeitos às autoridades, mas se o que a autoridade está mandando eu fazer vai contra os princípios de Deus, vai contra os ensinamentos de Deus, eu fico com Deus, eu prefiro Deus. Se eles estão mandando eu fazer algo que é contrário ao que Jesus Cristo ensinou, então eu fico com Deus. Eu prefiro contrariar a eles do que quebrar a minha aliança com Deus. Então nós temos que ter convicção na nossa alma. O Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, ele me enviou o anjo do Deus de quem eu sou, o anjo do Deus a quem eu sirvo. Ele veio nesta noite, ele me falou o que eu tenho que fazer e que o que vai acontecer. É esta intimidade que você tem que conservar. Não importa as críticas que você está recebendo, não importa o que as pessoas estão falando a seu respeito, se você ouviu uma palavra que te contrariou, se alguém levantou contra você, se alguém está levantando contra você, não importa essas coisas, isso não pode interferir na sua vida com Deus, isso não pode interferir na sua fé, isso não pode ditar as regras da sua existência. Quem dita as regras da nossa vida é a palavra de Deus, quem nos orienta é o Espírito Santo. Não importa o que eles estão pensando de mim, o que eles estão fazendo, o que eles estão planejando fazer, se eu estou na fé, se eu estou conservando a minha aliança com Deus, Deus virá meu socorro, Deus enviará o anjo dele e me livrará. Deus livrará sim, porque Deus é fiel. Quando Jesus Cristo estava para ser preso, ele falou que se ele quisesse, ele rogaria a Deus e Deus enviaria para ele milhares de anjos, legiões de anjos para livrá-lo. Mas ele não clamou a Deus para Deus enviar os anjos para livrá-lo, porque ele veio para morrer na cruz para nos salvar. Então por isso que ele não clamou. E Deus o honrou, porque ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e voltou trazendo nas mãos a chave da morte, a chave do inferno, e dizendo para Satanás: eu te derrotei, eu te venci, eu te venci, eu te venci, e ele o venceu para nós. Então o que você tem que fazer é resistir ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá
tirar de você. Resista ou firme na fé, com a certeza que você não está sozinha, você não está sozinho. O anjo do Deus de quem você é, o anjo do Deus que você serve, ele está ao seu redor para te guardar. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e ele nos livra de todo mal. Está escrito isso na palavra de Deus para mim e para você, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então você pode ficar em paz, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua tenda. O que tiver que acontecer é o que Deus determinou, é o que Deus quer, é o que Deus falou que vai acontecer. E se é o que Deus quer, amém, é o melhor para nós. Então tenha fé, tenha bom ânimo, tenha a postura de uma mulher de Deus, tenha a postura de um homem de Deus, de um ungido do Senhor, de uma pessoa que sabe em quem tem crido e sabe que Deus é poderoso para fazer para nós infinitamente mais, além do que nós estamos esperando, do que nós estamos pedindo a Ele. Ponha isto no seu coração, exercita a sua fé, chame os seus amigos para oração, ore com eles, chame os seus parentes para oração, ore dentro da sua casa, ore no seu local de trabalho, ore dentro do seu quarto, clame a Deus, levante as suas mãos, ore, peça ajuda ao Senhor, adore a Deus, faça o que você precisa fazer, alegra-te no Senhor, sinta prazer em Deus, sinta prazer em Jesus Cristo, se encha do Espírito Santo, pede a Jesus para te encher do Espírito Santo, para te revestir com a armadura dele, para te capacitar, para que você não tenha medo, para que você não vacile, para que você não desista nunca. Não desista nunca, em qualquer situação. Deus não tem prazer na pessoa que desiste. Então não desista, mas clame a Deus. E fala, Senhor, tua palavra já liberou sobre mim a vitória. Jesus já conquistou a minha vitória. Então envia seu anjo, envia o socorro, meu Deus. Me tira desta situação, Pai. Glorifica teu nome na minha vida. Assim como o Senhor glorificou na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego. Assim como o Senhor glorificou o seu nome na vida de Paulo. Como o Senhor glorificou o seu nome na vida do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o teu nome na minha vida. Porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Eu recebi o poder pela fé de ser feita filha, filho do Senhor. Então tu és o meu Pai. Livra-me, meu Deus, porque eu confio em ti. Põe isso no seu coração e prossiga. Mas prossiga declarando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu já digo, ninguém será contra mim, porque eu sei que Deus é fiel até o fim. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai celestial, graças te damos porque com amor, bondade, misericórdia e fidelidade, o Senhor tem cuidado da nossa vida e tem posto diante de nós porta aberta para nos abençoar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe este lar, abençoe esta família, abençoe esta mulher que clama por ti, abençoe este homem que clama pelo Senhor, abençoe o rapaz, a moça, a criança, o adolescente, o idoso, meu Deus, abençoe esta pessoa que precisa do livramento, que precisa de um renovo, que precisa de um avivamento na fé, que precisa ser levantada, que precisa ser erguida, que precisa, meu Deus, ser restaurada, que precisa ser, meu Pai, tocada pelo Senhor. Toque nesta vida, meu Deus, tira toda a incerteza, toda a dúvida, tira a amargura, tira a aflição que está dominando a alma, tira o nó que está na garganta, meu Deus, tira, meu Deus, a depressão, tira a opressão que o diabo está utilizando para ver se leva essa pessoa à desistência. Repreende Satanás, repreenda os demônios, repreenda o espírito imundo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e acampe os anjos do Senhor, meu Deus, dentro desta casa, em volta desta família,
e livra-os, ó Deus, de todo mal. Nós pedimos para a glória do teu nome, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, entra com providência nesta casa, entra com providência para esta família, Senhor, e muda esta situação. Nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos no Deus que opera maravilhas, nós cremos no Deus que opera milagres, Pai. Por isso nós esperamos a tua providência e com a certeza que o Senhor já está agindo em nosso favor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, dando ao Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.